Olá, família! É muito bom estar na sua casa, junto com você, nesse estudo de célula que vai encerrar nossa série. A gente sabe como acelerar é importante e aprendemos a acelerar o nosso destino. Estava vindo para cá, dirigindo, me lembrando dos meus amigos engraçados. Eles tinham alguns bordões legais, do tipo, acelera com dois pés. E eu me divertia com a vontade intensa de andar rápido. Tinha alguma imprudência na conversa, mas em especial quero dizer para você que o seu apetite pelo sobrenatural vai te ajudar muito a acelerar o seu destino. Deus também espera que você viva uma vida guiado pelo sobrenatural, né? O famoso GPS aí da gente aqui. Quero destacar a importância de viver em célula, de viver em família, de viver nos nossos grupos, nas casas, nas cidades. E esse apetite pelo sobrenatural, como ele é fundamental. O texto base aqui é Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a ideia de apetite aqui está conectada com o coração, com as emoções, porque é uma vontade mesmo. A ideia é que você consiga alimentar uma vontade do sobrenatural, vontade de experimentar coisas ilógicas e que tem uma explicação no Espírito Santo apenas, no mover de Deus. Eu creio que o que Deus tem para realizar na sua vida é tão grande que toda hora você vai contar testemunhos. Receba essa verdade. Você vai contar testemunhos e as pessoas vão dizer, não, mas isso não tem explicação, isso não tem lógica, isso não tem como. E eu quero liberar isso sobre a sua vida, quero declarar que você vai contar não só com o amor de Deus, mas em especial com um favor tão grande que a gente vai viver muitas histórias como essa, tá? Como você desenvolve, então, esse apetite pelo sobrenatural? Como você dá essa acelerada final aí no seu destino? Primeira verdade é ouça testemunhos ilógicos. Eu falei aqui, usei uma expressãozinha porque já tinha me preparado, já estava olhando para o estudo e isso me ajudou muito. Pessoalmente, fui muito impactado por histórias extraordinárias de um amigo, de outro amigo, por ver alguns testemunhos marcantes em muitas áreas da vida. E aí chegou uma hora que eu parei de querer ver e contar os testemunhos dos outros e comecei a dizer, Senhor, agora está na minha vez. Eu creio que o Senhor pode trazer para a minha realidade os testemunhos ilógicos. E aí eles são em muitas áreas da minha vida, eu não vou ficar aqui compartilhando com você. Aliás, vou compartilhar só um com você. Na época da faculdade, eu estava passando por uma limitação financeira na minha família. Meus pais tinham passado por uma mudança profissional. A gente também estava hospedando meu avô aqui. E eu estava no Rio de Janeiro, tinha saído da casa dos meus tios para morar numa república. E aí o meu salário de estágio conseguia pagar o aluguel da república, manter minha alimentação em dia. Mas os livros de direito são livros caros, né, de investimento alto. E eu me lembro que o Senhor me colocou numa república com mais 3 amigos da minha sala. Uma menina e 2 rapazes. E eles tinham uma condição legal de poder comprar livros. Só que todos eles perguntavam para mim que livros comprar. Então a gente montou, com a minha curadoria, os livros técnicos, né, dos 3 últimos anos de direito. Quem fez direito sabe como eles são os mais caros e precisam ser atualizados. Não dava mais para ler os livros da faculdade pública como nas primeiras disciplinas mais básicas, principiológicas. Aí você pega os livros desatualizados da biblioteca lá pública. Mas para continuar, o estudo precisa ser algo muito atual. Então Deus me presenteou com essa biblioteca extraordinária. Meus amigos tinham os melhores e mais novos livros. E como eles não eram meus, na última semana ou nas vésperas da prova, eu não poderia ficar com o livro para estudar. Então, me forçou a ler antes, a estar preparado, a ter uma disciplina de estudo importante e estar bem amparado. Então, eu tive acesso às melhores leituras, com uma disciplina obrigatória extraordinária, sem investir R$ 1, né? Pude concentrar meus recursos em outra coisa e meus amigos também se sentiram gratos, a gente tem uma ótima relação até hoje.
Mas estou aí uma dica para você, assim, dependa de Deus e vai fazendo aquilo que Deus tem, né? O Senhor me plantou numa república daquela e não me faltou nada, como diz o Salmo 23. Então, alguns testemunhos são bastante ilógicos, né? A república, às vezes, é um desafio para estudar. A minha república me ajudou muito a estudar, foi uma bênção. Eu quero ler o texto para te inspirar. Lucas, capítulo 5, versos 4 a 6. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem a rede para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Essa história sensacional, ela mostra que a lógica se sujeita ao favor de Deus e à palavra de Jesus. E eu quero declarar isso sobre a sua vida. Você vai viver testemunhos ilógicos que têm a ver com Deus, com o que Deus revelou para você, com o que o Espírito Santo te levou a viver. Não faça apenas as contas e as planilhas e os planos do jeito do homem, mas conte também com o favor de Deus. A Bíblia nos ensina a sermos responsáveis, mas também nos ensina a termos fé, a termos ousadia, a termos convicção de que vamos viver o inédito, o extraordinário. Eu quero lembrar Isaías 43, 19, né? Vejam, Deus já está fazendo uma coisa nova sobre a sua vida, ela já está surgindo e logo, logo você não vai só ouvir testemunhos desses, mas também vai estar contando, tá? Usei um exemplo básico aqui porque às vezes é uma preocupação dos pais, né? Enviar o filho para a faculdade com uma limitação, ou do filho, como eu vou não ser pesado aos meus pais. Isso foi algo que me abençoou muito. Pouco tempo depois eu estava num outro nível de estágio, poderia comprar livros, mas eu usei o recurso para investir um pouco mais no conforto aí da minha família por causa da nossa situação. Então foi uma bênção também. Mais uma verdade importante: converse com vencedores. Sabe, ajusta o seu grupo ou os seus grupos do WhatsApp, dá aquela filtrada, sai de alguns, pede licença de outros e se conecta em outros, por exemplo. Procure ter alianças abençoadoras. Eu brinco muito com os adolescentes que eu falo para eles assim: cara, vocês ganharam no par ou ímpar da vida. Escolham melhor os seus amigos. Sabe aquela história da escola, quando você vai jogar um futebolzinho, sabe? E aí tem um menino ou uma menina que joga melhor que todo mundo e normalmente quem tem essa pessoa melhor vai ganhar o jogo. E aí quem perdeu o par ou ímpar já fica meio triste. Então a gente ganhou no par ou ímpar da vida. Nosso melhor amigo já é o Espírito Santo. Não faz sentido a gente montar um time que não vai ajudar. É claro que nós vamos estar disponíveis a pessoas que precisam de ajuda, mas o que a palavra de Deus nos diz também é que a gente precisa estar aliançado com quem é abençoador. Então eu vou ler o texto para você de Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Entendeu? Quantos são os seus conselheiros e como eles influenciam a sua vida? Essa semana eu conversei com um jovem que disse: Fabão, preciso de ajuda. Eu sou ótimo em ouvir e péssimo em praticar. Já me aconselhei com grandes homens da igreja e eu não consegui praticar nada do que eles me ensinaram. Aí ele me olhou, mas eu tenho muita dificuldade de entender como isso é ruim. Aí eu pude dizer para ele, falei: olha, ministerialmente você não tem mais a relevância que já teve, a sua namorada foi embora, não consegue mais confiar em você, no homem que você gostaria de ser, então eu acho que o seu método não está te ajudando, né? Ele é um jovem muito capaz, muito bom profissionalmente, que trabalha muito com método. Eu falei: cara, seu método não está funcionando. Então a gente tem procurado abençoá-lo e ele está com um pouquinho mais de insistência minha, aí reagindo melhor e obedecendo um pouquinho mais os conselhos. Mas que você seja essa pessoa que aproveite os conselhos até dos outros, sabe? Quando você está numa rodinha, um amigo conta um conselho bom, eu já dou aquela coçada na cabeça, falo: acho que isso aplica para a minha vida, não preciso nem sentar nessa mesa para crescer. Aproveite. E a terceira verdade é: chegue depois que a sua oração chegar. Como assim? Vou ler o texto. Jeremias 17, 9 e 10.
O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda os corações e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. A sua oração chegando antes de você significa que o seu coração está no lugar certo. Quando você ora por uma realidade, ao invés de simplesmente encará-la, enfrentá-la com a força dos seus braços ou com a sua capacidade pessoal e profissional, você alinha a sua mente, o seu entendimento para a vontade de Deus mesmo. Nem todas as propostas profissionais são para você, nem todas as propostas ministeriais são para você. Às vezes você vai ver algo que é muito bom, Deus faz isso comigo direto. Às vezes vem até a lagriminha aqui, o Senhor fala assim, Fábio, que plano maravilhoso. É uma bênção mesmo, é uma ideia ótima, mas esse não é o meu plano para você. Eu planejei outra coisa. Você pode ouvir um pouquinho mais e melhor a minha voz para ir na direção dos meus planos para a sua vida? Então, a gente vai sendo movido de uma forma mais leve, mais natural, vai sendo conduzido para a direção que o Senhor quer e não a do nosso coração, que às vezes é abençoadora e boa, mas muitas vezes não é a que Deus tem para nós. Então, deixa a sua oração chegar na frente e aí você vai entender se é para você chegar lá ou não. E para a gente encerrar aqui, lembrando a importância de ter esse apetite pelo sobrenatural, né, com os testemunhos ilógicos, com as conversas vencedoras e regada a oração. O texto é de 2 Coríntios 4,18. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A eternidade já começou. Você deve vivê-la nessa perspectiva. Então eu quero te incentivar aqui a incluir rotinas sobrenaturais, sabe? Participe, envolva-se nos nossos cultos, nos nossos ministérios nessa linha. Aqui na Colina a gente tem uma celebração nova, às terças-feiras, 20 horas, no andar de cima, né, no nosso auditório Nações, e é uma celebração do Ministério Sobrenatural. Eu queria dizer para você, normalize o sobrenatural na sua vida, comece a colecionar esse tipo de testemunho e participar desse tipo de ministério ajuda muito. Mas queria refletir com você, né? O que tem sido uma distração nesse seu caminho? São maus testemunhos? São algumas frustrações? São algumas questões que você não foi curado nessa área do sobrenatural? Ore por isso no seu ambiente de célula, no seu grupo aí. Abra seu coração, fale especificamente, mas não deixe de experimentar o que Deus quer por uma experiência que alguém te machucou, tá bom? De verdade, a nossa dica de livro é o Acelere Seu Destino, e eu quero dizer para você que ainda não tem uma célula para fazer um contato com a gente nesse e-mail que vai aparecer para que você não esteja sem célula, tá bom? Você nunca vai andar sozinho se quiser ser parte da nossa família. Deus te abençoe muito e acelere seu destino.